Nós estamos ainda continuando aqui na carta de Tiago, então você já pode abrir a sua Bíblia lá em Tiago. Nós temos falado sobre essa carta sem pressa, seguindo os ensinamentos de Tiago, e tem sido um tempo muito gostoso da gente aprender devagarzinho, um pouquinho a cada vez, a conta-gotas, as lições que essa carta tem para nos ensinar. É uma carta muito prática. Semana passada encerramos o capítulo 1, portanto hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 2. Tiago, capítulo 2, nós vamos começar no versículo 1 e vamos até o versículo 12. Já não estou fatiando tão fino hoje. A Bíblia diz assim, eu estou lendo na NVT, você pode ler na sua versão, mas se quiser acompanhar na versão que eu estou lendo, ela está aqui atrás de mim na tela. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostra um favorecimento a algumas pessoas? Que perguntem. Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, quem está lendo na Almeida aí, na sua Almeida, vai usar um termo super esquisito, e vai falar de um vestido, como é que é a palavra que está aí? Sórdido, com sórdido vestido. Sórdido é uma coisa terrível. Usando joias caras e um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre, agora Caco Antibes molde ligado, fique em pé ali, como é que é, cadê? Fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão, tem horror, pobre. Tem gente que faz isso por aí, tem. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? É uma pergunta retórica, porque está dizendo exatamente que sim, né? Está mostrando que você está fazendo juízo perverso. Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Acabei de ouvir aí, não tem meia hora que eu ouvi da irmã Bernarda, sentou ali do meu lado e mandou, mal sabia ela que eu ia pregar sobre isso, mas ela me manda a seguinte real, no meu ouvidinho ali, o pouco com Jesus é muito, o muito sem Jesus não é nada. Né, irmã Bernarda? Está aqui. Não foi Deus quem escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? São. Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sim. Sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei, pois a quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Deixa eu dar só uma passada rápida aqui, sobre essa coisa que às vezes a gente acha, não, mas aí é um exagero dizer que a pessoa descumpriu uma coisinha só, está descumprindo toda a lei. Vamos lá. O sujeito que dirige, está lá com seu carro, pá, viu o sinal está amarelo, ficou vermelho, furou o sinal. Eu posso dizer que ele cumpre o código de trânsito na íntegra, totalmente? Não, não cumpre, porque
Acabou de descumprir, é verdade ou não é? Então descumpriu toda a lei, descumpriu o Código de Trânsito. Aí o sujeito diz assim: eu sou bom. Por que você é bom? Porque eu não mato, eu não roubo, eu não estupro, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Código Penal. É isso aí, não faz, né? Tá. Então quer dizer que você é muito bom. Aham. Qual de vocês, tendo sido criança, adolescente, não entrou lá na loja americana e comeu um chocolatinho? Comeu o pão do mercado, botou o pão lá no mercado, né, botar aqui, aquele pãozinho. O Carrefour antigamente fazia isso, né, fazia aquele pão, aquela bengala, tu botava ali. Era comum, a pessoa já botava a bengala no carro e ia comendo. Como é que se chama isso? Ninguém quer usar esse nome não, né? Descumpriu toda a lei. Infringiu o Código Penal. Pode não ter tido pena, mas que você descumpriu. Percebe? Então, aí na hora da lei de Deus, não, mas veja bem, é muita coisa. Eu só agredi com palavras. Ué, e o ame ao teu próximo como a ti mesmo? Colocou o próximo abaixo do sapato. Mas não tem nada demais não, isso é falta de amor. Vamos continuar na leitura então. Verso 10 de novo. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério ou não adulterarás, está na lei de Deus? Está lá em Êxodo capítulo 20. Também disse, no mesmo capítulo, inclusive, não mate. Então, se o sujeito mata, descumpre toda a lei, já descumpriu, já incorreu na lei. Se o outro comete adultério, não, mas eu cometi adultério, mas eu não matei, mas descumpriu do mesmo jeito, meu filho. Ué, se matarem alguém, logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Transgressor é transgressor, não tem essa. E ele conclui aqui no verso 12 e 13. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei da perfeita liberdade, pela lei que os liberta. A própria lei que nos liberta vai nos julgar. Está escrito. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Aí a gente chega no final desse texto agora, e você já esqueceu de onde veio isso, de onde começou. Começou lá no pobre, que entra no nosso ajuntamento, e alguém quer tratar uma pessoa limpinha, bem arrumadinha, com pinta de que tem grana, que entra com o melhor carro, aí você, não, senta aqui, fica aqui na frente, você vai ter a vista panorâmica aqui, e o outro com sorte do vestido, você, não, senta lá atrás, senta perto da porta lá. Esses assuntos começam aqui. E Tiago está dizendo, há pecado, há transgressão no tratar as pessoas dessa forma. Vamos orar? Senhor, fala conosco, nos alimenta nessa manhã, que esse teu servo aqui diminua, que o Senhor cresça, que a tua palavra venha a nos alimentar na manhã de hoje, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Meus irmãos, eu assisti um vídeo esses dias, e eu quero falar sobre esse vídeo por causa da primeira colocação que Tiago fez. O primeiro versículo que nós lemos diz, meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? O texto começa com essa pergunta. Se estamos favorecendo uns em detrimento, em prejuízo de outros, isso contrasta com a nossa fé. Quem tem fé em Deus para amar o rico, tem fé em Deus para amar o pobre, tem fé em Deus para amar o branco, tem fé em Deus para amar o negro, o indígena, qualquer etnia. Tem fé em Deus para amar o brasileiro, tem fé em Deus para amar o estrangeiro, tem fé em Deus para reconhecer a imagem de Deus em qualquer pessoa, do
poderoso bilionário, ao cracudo mais sujo que você puder pensar nesse momento. A imagem de Deus está tanto no Elon Musk, quanto no rapaz aqui que fica com o chapeuzinho do Papai Noel na nossa esquina. Os irmãos creem nisso? Se vocês creem nisso, há esperança ainda para a humanidade e para a igreja do Senhor Jesus. Porque aos nossos olhos, muitas vezes a gente olha e acha que isso aí é só um cracudo, isso aí é uma desnecessidade, está ocupando espaço à toa, está gastando recurso. Tem gente que pensa assim, tem gente que é má, isso é maldade. Mas vamos adiante. Eu dizia que eu estava vendo um vídeo essa semana, e a pergunta de Tiago, logo no começo, ele vai dizer, vocês podem afirmar que têm fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu me vi perguntando, e a pergunta que eu me fiz diante do vídeo que eu assisti foi, realmente, como posso afirmar que tenho fé no Senhor Jesus Cristo? A primeira resposta é, se eu o conheço. Você pode botar fé em alguém que você não conhece? A resposta é, depende, o que é conhecer? Todo mundo aqui conhece quem é o Neymar? Você não conhece Neymar, eu não conheço Neymar, nunca sentei numa mesa para conversar com ele, nunca bati um papo com ele, ele não sabe quem sou eu, nunca me viu, mas eu sei quem é, só não conheço. Mas na hora que o teu time está jogando lá, ou que a seleção está jogando com o Neymar, o pessoal bota fé no Neymar, como botou fé no Romário, como botou fé no Zico, como botou fé nos Ronaldos, né? No Rivaldo, Roberto Carlos, aquela turma. Tá tempo bom, hein? Agora estamos perdendo da Argentina, 4-1. Que vexame. E a gente dizia, não, boto fé na seleção. E tem gente que além de botar fé, ainda está fazendo aquela fezinha, né? Vai lá e bota o dinheiro. Não, a seleção contra a Argentina, barbada. Perdeu dinheiro de bobeira. Mas como você pode dizer que bota fé em alguém que você não conhece? E aí a colocação que o Senhor trazia ao meu coração diz respeito ao seguinte, como é que nós conhecemos Jesus? É mediante um livro, tá? Aqui o livro que fala sobre Jesus, a Bíblia, é só um livro. É possível você verdadeiramente conhecer alguém ou até receber algum conhecimento que vai ser útil na sua vida mediante a leitura de um livro? E é sobre isso que eu vou falar para a gente começar. Esse vídeo que eu estava contando para vocês que eu assisti era um vídeo do Zico, um corte de um vídeo do Zico dando uma entrevista. E ele estava falando que ele aprendeu a matar a bola no peito, para dominar a bola, e a cabecear com o Pelé. Mas ele aprendeu como? Quando ele era garoto, e tinha o álbum de figurinha do Pelé. E no álbum de figurinha do Pelé, tinha as manhas ali ensinando como matar a bola, porque quando a gente mata a bola vem em velocidade, a tendência segundo a lei de Newton, né? Inércia. A bola vem, bate e volta com a mesma força, igual e contrário. O peito devolve a força e a bola então não vai cair aqui perto, ela vai cair mais longe. E aí o Zico dizia assim, então no álbum de figurinha do Pelé, o Pelé dava dica para você matar a bola ficar mais perto. Essa informação chegou atrasada 40 anos para mim, pastor Imaldo. Mas enfim, finalmente aprendi. Dizia no álbum de figurinha do Pelé que a bola vinha e ele subia. Quando ele via que a bola ia bater, ele esvaziava o peito e assim dava aquela amortecida e a bola caía mais perto. Para mim, para o meu futebol não tem mais jeito, para o seu, se for útil, passe adiante. E ele tinha lá a dica também do cabecear, né, com força, direção. Essa dica aí você vai procurar no Zico depois, que eu não estou aqui para dar aula de futebol. Mas enfim, ele disse que ele aprendeu e assim o Galinho de Quintino aprendeu pelo álbum de figurinha do Pelé como ser um melhor jogador de futebol. Quem poderia prever uma coisa dessas, né?
Então, sim, nós podemos aprender técnicas, táticas, coisas que vão servir efetivamente úteis para a nossa vida, mediante a leitura. Mas o Zico não conheceu o Pelé, ele conheceu algumas artimanhas do Pelé. Ele aprendeu algumas coisas que o Pelé fazia. E a Bíblia, como livro, ela tem esse caráter também, de ser instrutiva para nós. A princípio, você vai ler, até o ateu, ele vai ler sobre Jesus, sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus ensinou, e ele vai compreender ali o que aconteceu, pela mera leitura, pela simples leitura. Mas este livro não é qualquer livro. A Bíblia, guarda isso na tua mente e no teu coração, a Bíblia é o único livro, o único, que quando você está lendo ele, o autor está com você. E a Bíblia é um manual, e o Espírito Santo, que é o verdadeiro autor desse compêndio de livros aqui, ele está conosco, e ele está falando, e é por isso que ela é a palavra de Deus. Os irmãos ainda creem nisso? Ela é a palavra de Deus, ela nos instrui em verdade, ela nos instrui no caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Mas por quê? Porque são palavras escritas em um livro? Não, porque o próprio Deus, o próprio autor está comunicando verdades eternas. E não por acaso esse livro ele serve para instruir o jovem a aprender, apesar da sua pouca experiência de vida, ele vai aprender a tratar a vida com seriedade. Por exemplo, lendo Provérbios. Ele vai dar conhecimento aos de pouco conhecimento, ele vai dar sabedoria aos faltos de entendimento, e a Bíblia mesma diz, a própria Bíblia diz, que o caminho que o Senhor faz, o caminho que o Senhor coloca diante do homem, nem o louco erra quando resolve segui-lo. Dizer que nem o louco erra numa igreja chamada 22 é bênção, né, meus irmãos? Brincadeiras à parte. Nem o louco erra. Nós podemos e devemos confiar na palavra de Deus e no Deus da palavra. E por intermédio dessa palavra que vai nos ensinar sobre Jesus, o próprio Jesus se revela. Então, sim, a resposta à minha pergunta inicial é sim, podemos conhecer Jesus pela Bíblia, porque Ele se apresenta, porque Ele está em cada página derramando o óleo da sua unção, Ele está presente na leitura da sua palavra. E por intermédio da leitura deste livro, às vezes de um versículo, nós vamos encontrar pessoas que se renderam a Jesus. Hoje o Paulo não está aqui, o Paulo Batista, mas o Paulo Batista foi um desses, se converteu lendo um folheto que tinha um versículo da Bíblia. Está lá o irmão Elton, lá atrás, se converteu como, Elton? Lendo a Bíblia. Está aí, ó, testemunho. A Bíblia fala do Senhor, porque ela tem um Senhor, ela tem um dono, ela é a palavra de Deus. E tenho falado, é o terceiro domingo que eu vou repetir essa frase, se você não guardou ainda, guarda hoje. Não importa quantas leituras bíblicas você fez, não importa quantas vezes você marcou a sua Bíblia, importa quantas vezes a Bíblia marcou em você. A tua Bíblia tem te marcado ou só você que tem marcado a tua Bíblia? Tiago está fazendo essa pergunta. Era gente que andava com o Senhor, que dizia, tenho fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Mas Tiago está dizendo, para. A prática tem que andar em paralelo com a teoria. Vocês creem no Senhor porque vocês ouvem falar do Senhor, porque vocês falam das coisas do Senhor, porque vocês cantam louvores ao Senhor.
mas é preciso que aquele que crê em Deus também ande como ele andou, como nosso Senhor andou. E tem alguma coisa aí na prática de vocês que não está batendo. Porque vocês dizem que creem no Senhor Jesus, mas estão mostrando favorecimento. Na sua versão Almeida, na sua Bíblia Almeida, certamente está dizendo que está falando de... me faltou a palavra. Acepção, obrigado. Acepção. Fazeis acepção de pessoas. Eu vou falar um negócio baixinho para vocês aqui, não espalhem por aí não, tá? Porque vão dizer até que é fofoca. Mas corre um boato por aí de que tem certas igrejas por aí que tem área VIP. Vocês já ouviram falar dessa? Área VIP na igreja. Vulgo carteirada gospel. Não, olha aqui, então, você, meu irmão... Gente, a carteirada gospel, a área VIP é totalmente contra. Pega Tiago capítulo 2 e rasga da Bíblia dessa igreja. Como é que eu vou fazer a área VIP da igreja? O que vai ter na área VIP? Será que vai ter coquetel sem álcool? Será que vai ter um canapézinho? Será que tem uns bancos mais acolchoados, com massagem, aquela cadeirinha de massagem? Que coisa, gente, que negócio é esse de área VIP na igreja? Quanto é o dízimo, meus irmãos? Qual é o percentual do dízimo? Vocês creem que o percentual do dízimo é 10%? Se 10% é 10% do rico e 10% do pobre, por que alguém tem que ter área VIP? Se temos todos um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, por que tem uma área VIP na igreja? Chegamos a esse ponto de dizer que conhecemos a Deus e temos igrejas com área VIP. Algo de errado não está certo. Não cabe área VIP na igreja. Não, mas é porque é o seguinte, nós temos alguns irmãos ali naquela igreja, e os visitantes também, que eles são famosos, eles têm muito dinheiro, eles são muito conhecidos, então... para eles não serem perturbados, o pessoal querer ficar opa! Então há um problema de tietagem na igreja? Há um problema de tietagem na igreja. Tiago acabou de tratar. O que Tiago está dizendo? Não é para você tratar com todo desvelo, com toda a acepção, para usar o termo bíblico, dizer, não, senta aqui, vem aqui, fica aqui. A própria diretoria, a própria direção dessas igrejas está fazendo o que Tiago falou para não fazer. Pastor, mas isso é só lá na igreja desse pessoal aí, né? Lá daqueles bairros ultra ricos lá de São Paulo. Não, aqui também. Aqui também. Porque se entra o cracudinho aqui, sem camisa, todo troncho, todo sujo, como é que é a nossa recepção? Você fica feliz de dizer, vem cá, meu amigo, senta aqui do meu lado, cola aqui comigo. Mostra a tua Bíblia aqui, vamos ler aqui, Tiago capítulo 2. Queira ou não queira, a gente faz uma acepçãozinha também. Mas é preciso. Falei semana passada, uma outra coisa que eu falei na semana passada, eu vou voltar agora. Eu disse na semana passada, além de dizer que a Bíblia precisa nos marcar, e como precisa, isso aqui é a prova de que ela precisa nos marcar, eu também dizia o seguinte, que nós servimos ao Senhor, que o Senhor, há uma prática que nós precisamos praticar, que é a prática da justiça. Falei isso na semana passada? E eu falava uma outra coisa sobre a prática da justiça. A prática da justiça dá trabalho, e às vezes dá trabalho e também dá despesa. Você botar em prática os ensinamentos de Jesus dá trabalho, tira você da tua zona de conforto. E dá despesa também. Muita gente aí que vai para a igreja já sabendo que vai ter despesa. Aquela igreja aí do
do vem aqui que Jesus vai te dar agora, bota aqui, está aqui o desafio, bota aqui na frente, nós vamos levar para a fogueira santa, que não sei o quê. Tu entra ali, tu já sabe que tu vai perder dinheiro. Mas você vai perder dinheiro. E não tem compromisso com mais nada. Você vai perder e quem sabe ganhar. Não, tá, a promessa é que eu vou ganhar. Então eu vou perder para depois ganhar. 2 vezes mais, 7 vezes mais, essa campanha de não sei quantas semanas, que não sei o quê. No fim das contas, você sabe que você vai perder. Agora, senta o cracudo do teu lado, já vem logo quem? Vem logo lá o diácono, vem logo lá o obreiro, para já organizar. Por quê? Porque não pode te perturbar, que você está ali para dar o dinheiro. O cracudo, ele não vai dar o dinheiro, bota o cracudo de lado, bota o cracudo ali. Quantos estão entendendo? Quando a igreja não é isso. A igreja deveria ser o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem mãos, e as mãos de Cristo trabalhavam em prol dos pobres, dos cegos, dos desprezados. As mãos de Cristo trabalharam em prol daqueles que não podiam caminhar, dos coxos, dos mancos, dos cegos. Os religiosos, por outro lado, só faziam acusar. Os discípulos de Cristo acusavam. Viram um cego de nascença e perguntaram ao Senhor Jesus: olha como a coisa estava na mente, mas não estava no coração. Olha como a prática estava desconectada da vida. Eles viam Jesus fazendo obras todo o tempo. Mas aí seguiram-se de uma pergunta retórica. Porque na cabeça do judeu, eles viam um coxo de nascença, eles viam um cego de nascença, e tinha sempre aquela questão teológica, entre muitas aspas. Bom, uma doença, um problema físico é questão de pecado na vida do sujeito. Mas e o sujeito que nasce cego? E o que nasce coxo? O que nasce manco? Se é decorrente de pecado, então das duas uma, ou ele está pagando pelo pecado dos pais, ou esse cara já conseguiu cometer pecado grave no ventre da mãe. E aí os discípulos perguntam ao Senhor Jesus: e aí, quem foi que pecou? Esse ou seus pais, para que ele ficasse assim? E aí o Senhor Jesus diz: não, nem ele, nem seus pais, mas essa doença veio para que se manifestasse a glória de Deus. Tempos depois, o Senhor Jesus vai e cura um cego de nascença. E quando ele cura aquele cego de nascença, nós vemos essa cena se repetir. Porque o cego de nascença vai ao templo e agradece a Deus, e aí todo mundo fica estarrecido, e aí as autoridades religiosas ficam sabendo: mas você era cego de nascença mesmo? Sim. Conta a história, como é que foi? Veio um homem, Jesus, e me curou. Ah, foi? Foi assim? Foi. Mas era cego mesmo? Aí outras pessoas: não, a gente está acostumado a vê-lo, está ali na porta do templo o tempo todo. Aí eles coçaram a cabeça e falaram: mas não é possível, será que esse cara estava fingindo esse tempo todo? Será que é mais um golpe desse tal de Jesus? Manda chamar os pais dele morrendo de medo. E aí quando pergunta: esse aí é o filho de vocês? Sim. Ele nasceu cego? Nasceu. E como é que ele passou a ver? Não sabemos. Tem idade? Perguntem a ele. Tipo assim, não me bota nesse rolo não, que eu não quero ser excluído aqui da sinagoga. Ele tem idade? Pergunta para ele. E voltam a perguntar ao homem: conta mais uma vez, como é que foi? Aí o homem já estava passado, já estava cansado, e ele diz: olha, eu já te contei várias vezes, já contei para vocês várias vezes, vocês querem o quê? Vocês querem também se tornar discípulo deles? Aí pronto. Aí quebrou. Aí eles responderam: que discípulo dele sejas tu? Como é que vem querer ensinar a nós, os doutores, os mestres da lei? Tu que és todo nascido em pecados. O que eles estavam dizendo? Você nasceu cego porque era nascido totalmente em pecado. A dúvida era ainda se era pecado dos pais ou pecado dele. O julgamento estava lá, a palavra, primeiro a verdade, a ação de Jesus, e depois a verdade que eles não podiam negar, de que Jesus curou aquele homem
cego de nascença, trouxe a acepção de pessoas à tona. Subiu, apareceu a verdade. A grande questão estava ali, aos olhos deles, um homem nascido todo em pecados, um pecador indigno, mas que foi tratado e curado pelo Senhor Jesus. Diante desse pano de fundo da igreja, eu volto a perguntar o que está aqui em Tiago capítulo 2. Alguém que anda com o Senhor Jesus pode fazer acepção de pessoas? Pode escolher a quem vai tratar bem e com carinho e com zelo e a quem vai tratar mal? Então, por que os nossos olhos muitas vezes não são tão bons quanto nós sabemos que devem ser? Cuidado com isso. O que o Senhor Jesus alertou? São os olhos as janelas da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas, se os teus olhos forem maus, haverá trevas, e quão densas trevas serão essas? Cuidado. Cuidado com a tua visão sobre o outro, não apenas sobre essa questão aqui, mas você pode olhar para o outro e desprezar de diversas maneiras, não apenas porque entrou sujinho, porque entrou cheirando mal, porque entrou mal arrumado. Você pode olhar para o outro e desprezar. Poxa, sujeito esquisito, esse aqui é gordo, aquele ali é magro, esse é baixinho, esse é altão, esse mora mal, esse mora pior ainda. Tem gente assim, meus irmãos, até na igreja tem joio e tem trigo. Esse aqui tem um carro velho, esse aqui comprou um carro zero, deve estar roubando. Ou seja, tem gente para falar mal o tempo todo na igreja. Isso precisa acabar. Brinquei com isso outro dia, esse dom de língua também precisa acabar. Dom de língua comprida. Fala mal de um, fala mal do outro, está sempre falando mal. Tiago nos alerta, ele vai alertar ainda nesse capítulo, eu estou só adiantando o assunto. No final desse capítulo ele vai adiantar, vai falar sobre a língua. Cuidado com a língua. Aliás, é no capítulo 3, até errei aqui. É no capítulo que vem. Não fala mal de mim não, por causa disso não. É no capítulo 3, na outra semana a gente vai falar. Nós aprendemos com Tiago a não fazer acepções de pessoas, a não escolher tratar bem um, tratar mal o outro. Meu pai estava me contando uma situação tão esquisita que eu fiquei passado. Ele disse que ele estava passando ali pelas barcas, na terminal das barcas, e como todo mundo, aquele vai e vem, ele passou perto de um morador de rua. E ao passar perto do morador de rua, meu pai idoso, anda devagar. Passar pelo morador de rua espirituoso, brincalhão, falou com ele assim: o senhor limpou os pés para entrar aqui na minha casa? E aí ele viu que era brincadeira, falou: não, estou aí, tal, desculpa. E começou a conversar com o morador de rua. E viu que aquele morador de rua tinha papo. E ele foi descobrir que aquele morador, aquele homem que estava morando na rua, havia sido, há anos passados, aqui em Niterói, chefe da guarda municipal. E hoje está em situação de rua, por questões familiares, por várias questões que não cabem aqui. Eu nunca vi esse homem ali. Até porque pouco ando de barca. Mas a gente não sabe quem está na rua. O nosso próprio aqui, o personagem aqui da esquina, que eu mencionei ainda agora, correm várias lendas aqui, de que ele tem família, e que a família dele não é uma família, né, sem posses, é uma família de posses, uma família que, se não me engano, mora até na praia de Caraí. Vários assuntos desses já vieram à tona. Mas ele, no entanto,
escolheu viver essa vida, está entregue à droga. O que esse rapaz precisa? Qual é a solução para ele? Tem algum nome que vocês possam apresentar como solução para ele? Esse rapaz precisa de Jesus na vida dele. Mas o Jesus do folheto pode resolver? Pode, mas não necessariamente vai resolver. O Jesus da Bíblia pode resolver? Pode. Você dá a Bíblia na mão dele e por intermédio da Bíblia Deus pode salvar. Mas qual é o Jesus de carne e osso mais palpável que pode se apresentar para aquele rapaz? A igreja. Eu, você, e você, e você, e você. Os irmãos estão entendendo? Cabe a nós chegar e dar uma palavra, nos apresentarmos o Cristo que há em nós e dizemos para ele: há esperança para você. Os irmãos se lembram aqui, estamos em campanha de missões, a nossa missionária que foi ganha, ela era a bruxa da Cracolândia. Vocês lembram da reportagem no Fantástico? E hoje ela é formada em teologia. Essa mulher é uma bênção. O que aconteceu? Que transformou a bruxa da Cracolândia em uma missionária batista. Um abraço. Não foi mais que um abraço. Ela mesma contou essa história. Foi um abraço de alguém que se disponibilizou a sair do seu conforto, ir até onde ela estava. Não apenas dizer com palavras: Jesus te ama e eu também, mas mostrou com o seu abraço, com o seu carinho, com a sua boca e também com as suas mãos, com o seu coração, que Jesus se importa com ela. Vocês percebem como eu estou fazendo aqui uma subida, uma escalada? Eu comecei falando de Tiago está falando aqui, da pessoa vir ao nosso encontro, ao nosso convívio e ser bem recebida. Eu já estou subindo o degrau, já estou indo para o nós precisamos ir até eles. Não esperar que eles venham, mas levar a eles a sagrada palavra do Evangelho. Tiago vai colocar aqui uma diferença entre pobres e ricos. Vai dizer: olha, os pobres eles foram escolhidos por Deus para herdar o reino eterno. Já os ricos, eles são arrogantes. O rico é arrogante, a verdade é essa. Porque ele confia no próprio dinheiro dele, ele confia nos seus próprios meios, ele acha que ele não tem carência, necessidade de nada, e esse pecado entra na igreja. Uma das igrejas do Apocalipse, o Senhor Jesus levanta para ela a seguinte palavra: tu dizes, rico sou e enriquecido estou, e não tenho necessidade de coisa alguma. Eu, porém, te digo, és pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim prata escolhida. Pobre, cego, miserável, até errei, miserável, pobre, cego e nu. Crente quero a igreja, mais rica, mais poderosa, mais influente, mais conhecida, com a área VIP mais bombando que estava. Há aplicações aqui nesse texto para a minha vida pessoal e para a tua. E há aplicações aqui nesse texto para a nossa vida em comum, eclesiástica. Vamos levar essa palavra para os nossos lares, vamos levar essa palavra para as nossas vidas. Tiago é uma carta prática. E é uma carta que nos ensina a trabalhar a nossa fé e a mostrar a nossa fé de maneira muito prática. Conhecer, nós conhecemos muito. Marcar a Bíblia, nós marcamos muito. Está na hora de inverter esse jogo. Está na hora da Bíblia começar a nos marcar. E está na hora da Bíblia marcar o nosso coração e trazer, a tirar a gente do banco sentado assistindo, ouvindo uma mensagem, assistindo um culto, seja lá o que for, e nos fazer sair pelas portas para fazer a obra de Deus no mundo, lá onde estão os perdidos. Ide por todo o mundo, é o que diz o versículo, não diz, esperai e todo o mundo virá a vós. Não,
é ide por todo o mundo. Vamos aproveitar essa campanha de missões, esse nosso fechamento de missões, para fazer algo prático nas nossas vidas, com relação ao nosso ide pessoal, não escolhendo a quem vamos pregar. Não, mas esse aqui é um bandido, um traficante, um assaltante, esse aqui não merece, merece a força da lei, merece a força da lei, merece mesmo, mas ele também merece, ou melhor, carece, não merece, ele carece da graça de Deus. E se você tem a palavra para que pode mudar essa vida, não retenha, porque você está fazendo acepção de pessoas, e Tiago nos ensina que a acepção de pessoas é pecado. Senhor, essa palavra escolhida pelo Senhor para essa manhã foi pregada. Eu peço ao Senhor que a prática venha também, que nós possamos fazer algo prático, como igreja e como irmãos também, Senhor. Que nós possamos abrir a nossa boca, colocar os nossos pés na labuta, no trabalho, e colocar também os nossos braços disponíveis para servir ao Senhor. Hoje, todos os dias, no nosso trabalho como igreja, na nossa faculdade, na escola, em todos os lugares, para que possamos, como disse Tiago, mostrar verdadeiramente a nossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, por meio de uma prática que seria praticada por Ele no seu ministério terreno, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, e eu vou fazer uma proposta agora aqui, hein?